Om Shanti. So welcome all of you. Let's, as always, before we start, we spend a minute in Bom dia, bem-vindos. Antes de começarmos, vamos invocar o Divino. So welcome all of you once again to the Bem-vindos uma vez mais para este episódio sobre honestidade. Temos a fortuna de ter connosco um irmão sénior que coordena os centros da América Latina, o irmão Ken. Obrigado, Ken, por estar connosco hoje. E como introdução, deixem-me partilhar uma história. E havia dois líderes mundiais. Um deles era Mahatma Gandhi, o pai da nação indiana, e também outro líder importante que muitos não conhecem, mesmo na Índia. Ele era Lal Bahadur Shastri, e o que me lembro dele é que ele era muito próximo à espiritualidade. Ele falava, ele referia o papel dos soldados na libertação da Índia, mas também a questão também da independência, a independência interior. Então, esses dois grandes líderes, então, Mahatma Gandhi, ele simboliza a honestidade. Com este preâmbulo, com estas duas personalidades que me lembrei, nós temos hoje a Sister Cláudia e a Sister Taran para nos apresentarem o irmão Ken. Se estiverem a escutar bem o português, mandem uma nota aí no bate-papo, por favor. Bom dia, boa tarde para todos vocês. Bem-vindo, irmão Ken. É um grande prazer dar-lhe as boas-vindas. Você é tão especial que eu trouxe-lhe umas rosas especiais, amarelas. Obrigado, já recebi feedback. Você é muito honesto. Então eu pensei que estas flores seriam muito apropriadas para si. Já recebi feedback do Brasil, de Portugal, muito bem. Então a tradução está a avançar bem. Estou muito feliz de a ver. De parte de todos nós, da parte da família canadiana, eu gostaria de lhe apresentar este objeto. É um doce e o Ken diz que gostaria que não fosse virtual, que ele pudesse estender a mão para agarrar esse doce.
Muito obrigado. Então, já houve 23 episódios deste programa sobre valores. Parabéns a todos. Não é fácil manter algo durante tanto tempo. Eu vi muitas mensagens hoje sobre Mahatma Gandhi. Eu julgo que é, que é um dia de aniversário de Gandhi. Em qualquer país no mundo, em todo o mundo, o Mahatma Gandhi é muito apreciado, assim como Jesus, Buda, Nelson Mandela. Então, existem essas grandes personalidades que são muito admiradas em todo o mundo. Então, a honestidade e a integridade faz com que cria uma personalidade que é admirada. Irmão Ken, peço desculpa, eu tenho que fazer uma introdução formal sua antes de começar. O Ken não se importa. Ele já ia começar com a palestra. Então, eu também fiz um poema. Todos conhecem o irmão Ken. Ele é um escritor muito prolífero. Ele coordena o serviço na América Latina e foi um dos pioneiros que veio, que chegou ao conhecimento ainda nos anos 70 em Londres. Então, aquilo que ele escreve está muito ligado à gestão interior, à liderança. Então, eu vou falar mais algumas palavras sobre si. Então, eu fiz um poema. Então, o irmão criou o Self-Management Leadership, o curso. Vocês já devem conhecer esse SML curso. Então, foi o irmão Ken que criou esse curso. Ele toca as pessoas para melhorar a qualidade da sua vida. Através das suas palestras, as suas palestras ensinam-nos a ir para além da ganância. Então, é um poema. Ele escreveu 8 livros. E ele é um lutador. E nós podemos ver o brilho no seu rosto. E com a energia divina, ele torna-se cada vez mais forte. E, finalmente, algumas palavras sobre a honestidade. A honestidade é a melhor política e a fundação, e deve ser a fundação de qualquer democracia. Então, neste dia em que nós lembramos o pai da nação indiana, nós mantemos esta ligação com o nosso, com Deus, o Pai, através do poder do Supremo, nós tornamos aqueles que conseguimos ensinar. E então nós tornamos pessoas que são fáceis de aproximar.
Então, nós já estamos no episódio 23, mas é de facto o poder do Supremo que nos faz avançar. Então, e os oradores têm feito palestras tão boas, tão inspiradoras. Isso também nos dá força para continuarmos. And before I lastly give it to him, there was a request to show the interpretation icon. I'll just share the screen and show that. E agora vou partilhar o ecrã para vos mostrar a questão da tradução. Vocês podem clicar na tradução, no ícone de tradução e escolher a língua. E uma instrução final. Vocês podem enviar umas questões. Por enquanto, agora vamos parar o chat para não perturbar o orador, mas depois vocês podem enviar as questões. Obrigado, Manoj Bhai. Então, eu tenho que ser honesto com algo. Eu não fui apenas eu que criei o SML. Eu de facto, éramos 3 e treinámos na Índia 108 professores. Foi uma experiência muito boa. Então, no Ocidente, lembramos de personalidades como George Washington, em que ele nos disse que a honestidade é a melhor política. É sobre sermos verdadeiros. Das qualidades originais da alma. Nós não podemos separar a verdade da honestidade. Não existe pureza sem verdade e não existe honestidade sem verdade. Todas as qualidades da alma, elas estão juntas. Quando elas todas estão no seu auge, nós somos verdadeiros. Então, tornamos-nos íntegros. Alguém que seja íntegro, os outros respeitam. Não há nada para esconder. E a honestidade está ligada também à sinceridade. Existem muitos estudos neurológicos, por exemplo, de neurociências, psicologia também, sobre o mentir. Por vezes utilizou-se crianças em alguns estudos e depois achou-se que talvez não fosse ético. Por exemplo, dizia-se, se esperares 5 minutos, recebes 2 doces. Mas deixavam-lhe um doce à frente e a criança por vezes pegava naquele doce e ia embora. Então a criança por vezes não esperava para ter 2 doces, queria comer logo aquele.
estudos estatísticos que mostram que a mentira ela tornou-se parte da vida das pessoas, como se Então, se cada pessoa mentir uma a duas vezes por dia e interagir com muitas outras, então essa mentira vai se espalhar. O poder de vontade necessário para evitar dizer coisas falsas. Será que eu devo manter a minha boca calada? Será que eu devo esconder? Então, por vezes deixa-se mente-se uma vez e continua-se a mentir sobre algo. Então, mas essa batalha envolve uma atividade no córtex frontal do cérebro. É aquela parte do computador, digamos assim, que tem essa capacidade de decidir e de travar. Eu escutei alguns neurocientistas explicarem que este confronto existe dentro das pessoas. Então, quando as pessoas, e os cientistas dizem, quando as pessoas não têm esse confronto, e os cientistas dizem que há pessoas que nem sequer têm que fazer esforço para serem verdadeiras, é natural para elas. Nós entendemos que isso tem que ver com o que está gravado na alma. É um tópico muito fascinante. Como ser verdadeiro. É aí que a meditação tem um papel importante. Então, por um momento, paremos e então perceber que o mundo inteiro funciona à minha volta, gira à minha volta, mas eu apenas observo o mundo à minha volta. Há muitas coisas verdadeiras que parecem falsas e há coisas falsas que parecem verdadeiras. Nós vivemos num mundo em que é dito que o mundo é falso e que Maia é falso, é falsa. Então, eu observo a partir do ponto no centro da testa e percebo as minhas qualidades interiores e eu percebo que eu sou não apenas verdadeiro, mas eu sou a verdade. A alma é a verdade. E então, nessa consciência, eu consigo perceber aquilo que não é certo.
E a partir dessa verdade, eu identifico aquilo que não se harmoniza com essa energia. Então, a verdade é uma das qualidades do ser. Então, eu reconheço essa qualidade que recebo de Deus, está em mim. Eu lembro-me dessa qualidade de forma que ela venha à superfície. E então, baseado nessa verdade interior, tudo se torna claro. Eu vejo as almas, eu vejo o quadro maior, não apenas aquilo que alguém diz num determinado momento, ou como a pessoa se comporta naquele momento, mas eu mantenho uma visão verdadeira. Se alguém está a fazer um esforço para mudar, se alguém está perdido nos seus erros, que não está a empenhar-se em mudar, eu serei capaz de perceber. A partir do estado profundo de verdade, eu serei capaz de perceber a realidade à minha volta. Não haverá um terceiro sentimento, um outro sentimento. Então, vamos avançar com a nossa palestra. Então, a verdade é a minha fundação. E o instrumento para a verdade é a honestidade. A forma como eu vejo as coisas, a forma como interajo com os outros, como eu as amo. Portanto, tudo isto exige uma prática. Então, nós temos a influência do corpo, seja ele masculino, seja feminino, temos a influência dos nossos pais, do ambiente à nossa volta. Existem muitas influências sobre nós. Existe uma coisa chamada o auto-engano. O ser humano desenvolveu neste tempo uma capacidade de se auto-iludir, se auto-enganar. Há estudos que mostram que então, 80% de médicos acreditam que são melhores do que todos os outros. E, obviamente não é possível. Estatisticamente isso não é possível. 80% dos condutores acham que são os melhores. Então, isto tem sido estudado, essa ilusão que se cria internamente. Então, um médico na Áustria, ele estava à frente de uma ala de maternidade. Antes de nós percebermos a questão das bactérias, eles não percebiam porque é que
enfim, as infecções bacterianas. Então, o que acontecia? Então, este era um senhor, um médico respeitado, húngaro. Então, nessa altura, acreditava-se que a doença surgia por causa do ar. Então havia as parteiras, era uma maternidade. Então, o parto numa ala era feito pelas parteiras e noutra pelos médicos. Então, o que acontecia é que uma das aulas tinha muitos mais crianças morriam. Então, os médicos, então, na ala dos médicos morriam muitas mais crianças. Então, o que é que acontecia? Nessa altura não havia os hábitos de higiene, não havia que existem hoje, não havia essa consciência. E os médicos operavam doentes e não lavavam as mãos a seguir. E, obviamente, havia bactérias que passavam para as crianças e causavam a sua morte. Um dia, então é o que diz esta história, o médico vai para casa e a mulher diz-lhe, ele vem para abraçar a sua esposa, depois de ter feito uma série de autópsias, e a esposa diz assim, não. Então ele olha para as suas mãos, mas será por isto que ele tem essa clareza? Será por isso que tantas crianças morrem? Então ele colocou essa regra, que todos deveriam lavar as mãos antes de ajudar num parto. E os outros médicos reclamavam, então, por que é que diz isso que temos que lavar as nossas mãos? Porque eles viviam numa ilusão, numa ignorância. Então ele sofreu oposição por criar essa regra, porque ele enfrentou médicos estabelecidos. Portanto, eles não tinham essa ideia dos vírus, das bactérias. Isto tornou-se um grande debate no hospital. Claro que depois de Pasteur, que desenvolveu bem essas ideias, tudo isso veio a tornar-se claro. Então este é um aspecto importante. Nós só conseguimos ser verdadeiros quando temos o quadro completo. De outra forma, nós vivemos em falsidade. Então, nós vivíamos antes em falsidade porque não sabíamos sobre a alma, sobre Deus. Então, quando alguém não tem noção da espiritualidade, ela não vive em verdade.
eu estudei sobre estes aspectos e uma grande empresa no Brasil de manufaturas eles tinham grandes geradoras. Eles tinham uma grande lista de espera para os seus produtos. Uma empresa muito procurada. Então, pediram para dar um curso sobre liderança e auto-ilusão. A relação entre as pessoas não era boa. A empresa era muito forte, não tinha muita competição na sua área, mas os trabalhadores competiam uns com os outros. Então eu comecei a anotar objetivos do comportamento humano, adjetivos que qualificassem o comportamento humano, respeitoso. E eu pensei, o que vou fazer com estas pessoas? Eu identifiquei nessa lista esses adjetivos e eu perguntava-lhe quais são as virtudes, portanto, esses adjetivos que vocês sentem que têm e quais são aqueles que sentem que precisam. Todos fizeram uma lista de 5 virtudes que tenho e 5 que preciso. Preciso melhorar. Preciso ser mais tolerante, preciso ser mais paciente. Eu sou aberto. E depois eu pedi que eles avaliassem outros. Então fazer listas para outros membros da equipa. Então, eu avaliei-me e os outros também me avaliaram. O que eu preciso de melhorar e aquilo que eu tenho, naturalmente. E então eu disse, tomem todos esses aspectos em consideração para evitarem iludir-se. Então, perceber aquilo que você flui naturalmente e perceber as coisas que lhe faltam. Não é a lista de alguém mais. Então, há coisas que você esconde de si próprio. E a seguir, então, e agora esquecendo a própria lista, mas olhando só para a lista dos outros e vendo aqueles aspectos que lhe faltam, então isso é no fundo o lado que você não vê. Então houve interação entre eles. Então, e de forma que eles percebessem que há coisas que eu penso que há coisas que eu faço e que ninguém nota e que há coisas que os outros veem que eu nunca notei.
que eu tenho, por exemplo, que melhorar a minha tolerância. Então, isto é... Então, não dizer mentiras é uma parte da honestidade, mas quando vamos mais profundo, a honestidade tem que ver com verdade. Existe uma frase que diz o seguinte: dizer uma meia-verdade é uma mentira completa. Dizer uma meia-verdade é uma mentira completa. É um ditado que existe no inglês, na língua inglesa. Então, por exemplo, então vocês poderão atribuir uma nota de 0 a 10. Quando você encontra pessoas, você sempre as cumprimenta, mas alguém pode dizer, alguém cria-lhe problemas o dia todo e você vai ser educado para com essa pessoa? O seu cumprimento é genuíno? Isso acontece muito nas organizações, com as hierarquias. As pessoas não dizem aquilo que se sentem, mas aquilo que é apropriado. Eu lembro-me que estava a conduzir um workshop numa organização grande, em Hyderabad, na Índia, no SML, no curso, nos anos 90. E eu confesso que não percebia muito bem como funcionavam as organizações indianas. Então criei uma dinâmica de grupo em que as pessoas eram agrupadas de uma forma aleatória. E então cada um tinha que ver 3 virtudes no outro. E eu disse-lhes, agora você vai dizer ao outro as virtudes que viu nele. Eu gosto disto em você. Então, um dos participantes escolheu, enfim, escolheu o seu, que saiu-lhe o seu chefe. Ele trabalhava com esse chefe já há muitos anos. E ele nunca tinha dito algo, uma apreciação positiva ao seu chefe. Ele nunca tinha escutado do chefe qualquer apreciação positiva. Então, eles trabalhavam sobre os negócios, mas não trocavam esse tipo de sentimentos. Então, quão frequente nós passamos esse tipo de sentimento? Depois de um dia de trabalho, alguém lhe pergunta como você está? E a pessoa diz, estou bem. As pessoas, por vezes, não gostam de mostrar que estão cansadas ou que estão sob stress. Se há alguém que nós queremos evitar e essa pessoa nos chama, nos liga, a pessoa diz, não tenho tempo, mas de facto não é questão de tempo, a pessoa não quer contactar.
Então, não estamos a ser honestos. These are the games that we have to play to stay okay. But of course, we can get away with just one or two such things every day. But there are some people, and unfortunately mainly men, há muitas pessoas, e sobretudo homens, que mentem com muita frequência. No mundo de hoje, a utilização da mentira é muito comum. Vou dar-vos um exemplo. Eu estava na Índia e eu não consigo beber um chai muito quente. Eu estava com estudantes da Brahma Kumaris, estavam a beber chá. Eu fui buscar o meu chá, mas no caminho eu pus água fria. E quando me sentei com eles, eu comecei a beber o chá. E um deles disse: olhem como ele é capaz de beber o chá quente num instante. Que tipo, que pessoa consegue beber o chá quente? E eu senti-me bem. No outro dia, eu voltei a pôr água fria. Mas eu fiz com que todos percebessem que eu tinha posto água no chai. Porque então, nas organizações, eu já trabalhei sobre a questão da sinceridade. E por vezes fala-se sobre tudo numa sala, menos que há um elefante nessa sala, que deveria ser o aspecto principal da conversa, mas cada um se foca em coisas pequenas. Quão sincero eu sou no meu local de trabalho? Com o meu superior hierárquico, com o meu chefe? As pessoas olham para as suas mãos, olham para os pés, mas elas não estão habituadas à sinceridade. No teatro romano, em que eles falavam em latim, portanto, no teatro romano antigo, eles usavam uma máscara, mudavam as roupas para diferentes papéis, mas mantinham máscaras. E essas máscaras eram de cera e tinham um pequeno pau que as segurava. Então essas máscaras eram feitas de cera. O nome da máscara era persona. Daí veio a palavra person, pessoa, e personalidade. Então eu não sou a personagem, a máscara, eu sou o que está por trás dessa máscara. Então a palavra cera em
em latim é cera. C-E-R-A. And the word without in Latin is sin. E a palavra sem é sin, sem. Sim, então, sincera, sem máscara. Em português, sem, sincera vem do latim sem máscara. Então, para ser sincero, eu tenho que ser o mesmo interiormente, assim como sou fora. Então, hoje falámos sobre Mahatma Gandhi. Gandhi tinha essa característica de que ele treinava primeiro, vivenciava primeiro e só depois ensinava. Ele não ensinava algo que ele não tivesse praticado. Gandhi didn't want to tell the daughter that she was eating. He said, come back in a couple of weeks. And of course, the woman brought her daughter back a couple of weeks later. And Gandhi did say, no, you have to stop eating sweets. Why didn't you? The mother said, why didn't you tell me? Então, uma mãe disse a Gandhi que a filha comia muitos doces e Gandhi disse que voltassem, mas daí umas semanas. E nessas semanas ele praticou não comer qualquer doce e então sim conseguiu aconselhar aquela mãe e aquela menina sobre esse assunto. Então, eu não preciso uma máscara. Será que eu sou aquele que sou... será que eu sou aquilo que passo para as outras pessoas? Será que eu, no meu currículo, eu coloquei lá coisas que não são verdadeiras? Então, por vezes, as pessoas mudam os seus cartões de apresentação e colocam lá muita coisa. Eu não sou um resumo de currículo. Esses são os meus papéis. Eu não sou o papel. E aí chegamos à essência daquilo que eu queria partilhar convosco. Existe uma diferença entre ter consciência da alma e não ter essa consciência. Na Brahma Kumaris, nós dizemos que é a diferença entre a consciência da alma, de ser um ser espiritual. Não sou um ser humano procurando uma experiência espiritual. E a outra, então, uma falsa premissa é entender-me como um corpo, porque isso é falso. Então, ao vivermos nessa premissa errada, nós vivemos em falsidade. Então, tudo aquilo que... Então, na consciência do corpo, tudo aquilo que fazemos é falso. Vou-vos dar um exemplo. A consciência da alma, eu sou a alma, com base nessa consciência, eu tenho uma percepção, tenho uma atitude. Enquanto na consciência do corpo, estás tudo ligado aos aspectos do corpo, o género,
a nacionalidade, a religião, a idade, tudo aquilo que faço nessa consciência tem não é verdadeiro, não está ligado à verdade do ser. Então, um exemplo, então, um adolescente é rebelde e faz algo mau. Ele vai contra as instruções dos pais. Há duas formas como o pai poderia lidar com essa situação, com a consciência do corpo ou com a consciência da alma. Na consciência do corpo, ele diria, eu sou o pai, como é que tu fizeste isto? Eu dei-te instruções claras e tu foste contra tudo aquilo que eu te disse. Então ele ficaria com raiva. Então a conversa não corre bem, eles acabam por brigar um com o outro, a relação piora. Então o mesmo pai, se ele estivesse na consciência da alma, ele pensaria, eu sou uma alma e quem está a desempenhar o papel do meu filho também é uma alma. Nós estamos a tentar desempenhar os nossos papéis o melhor que sabemos. Nós já tivemos muitos nascimentos, temos um processo kármico. Eu não sou o pai, eu tenho o papel de ser pai. E esta alma tem o papel de meu filho. Então ele irá olhar para a situação como uma oportunidade de aprendizagem. E o resultado é que o relacionamento, é natural que o relacionamento se torne mais forte. Porque a honestidade aproxima. A consciência do corpo cria uma ilusão de poder e afasta, cria divisão. Então, tudo pode ser resumido nesta ideia de que eu tenho qualidades originais e que ao vivê-las eu torno verdadeiro e que nesse processo eu posso ligar-me à fonte da verdade. Então, vamos fazer um exercício, vamos sentar de forma confortável e vamos observar o que está à nossa volta. Eu estou sentado no assento da alma, no centro da testa. Eu sento-me na consciência das minhas qualidades originais. E na tela da minha mente eu visualizo a fonte da verdade. E há tantos nomes para essa fonte. Mas é essa fonte. Então eu lembro-me dessa fonte e visualizo-me à frente desse sol espiritual, dessa fonte de energia espiritual.
E eu recebo esse amor que desperta a verdade no meu interior. If I want to reveal the Father, I have to reveal truth in me. Para revelar o Pai, eu tenho que revelar a verdade em mim. Eu tenho que remover qualquer medo que exista em mim. So let's just enjoy that moment of taking in and absorbing those qualities. And we gradually come back. E nessa consciência, nós gradualmente regressamos na nossa consciência, observando o que se passa à nossa volta. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, Brother Ken. Obrigado, irmão Ken. São tantos exemplos como não ser honesto se tornou a norma. Uma pergunta que foi colocada, portanto, a honestidade e a verdade são qualidades originais da alma. Eu vejo pessoas que são desonestas e são muito bem-sucedidas e que são muito competitivas. Eu, por vezes, vejo que as pessoas honestas, elas não são bem-sucedidas. Se você vende algo, se você vende, a competição muitas vezes é quem mente melhor. A questão é, a mentira pode trazer benefícios no curto prazo, mas não no longo prazo. Você encontrará pessoas que respeitam a honestidade. Eu recentemente fui a um mecânico, tinha um problema com o carro, e o mecânico olhou, eu vou cobrar-lhe $200, você tem aqui um problema, $200, está bem. Eu fui a outro mecânico para verificar se aquilo era o problema, e o segundo mecânico olhou, e ele tinha a sua chave de fendas, e ele disse, olha, já está. E quanto quer, quanto vai cobrar? Mas assim, nada, então eu só apertei aqui uma peça. Então vejam este exemplo. Aquilo que era honesto, então eu disse a algumas pessoas que aquele mecânico é honesto. Então o que é que vai acontecer? Este homem vai começar a ter muitos clientes. Passa a palavra, vai acontecer. E relativamente ao outro, também as pessoas vão comentar que ele não é honesto. Então, um diz a dois dizem a 5 e por aí. Então, o segundo vai ter prosperidade e o primeiro não. É isso que eu tenho observado, mesmo ao nível de grandes empresas. O maior ativo de qualquer organização é a sua reputação.
o maior ativo é a sua reputação. Então vejam qual será a reputação de mentir, enganar. Você até pode estar a competir com outros que mintam ou que enganem, mas nunca terá boa reputação. Outra questão sobre a Brahma Kumaris em geral. Nós dizemos que é a idade do ferro, a Kali Yuga. Então, que todos são desonestos nessa idade. Então, como, por exemplo, no caso dos advogados, que uma parte tem que ganhar, todos os dois tentam ganhar e dizem por vezes mentiras. É uma questão difícil. Quantas mentiras existem também na medicina? A mentira não é nem sempre uma coisa consciente. Se nós podemos ter uma crença durante muito tempo e passar essa crença, e essa crença está errada. Aquilo que se acreditava há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, elas estavam erradas. A teoria da evolução, por exemplo, que é tomada como uma crença, é apenas uma teoria. As teorias são por vezes entendidas como se fossem factos, mas no caso dos advogados, eles tentam encontrar buracos nas leis. Eles tentam proteger os seus clientes de alguma perda. Se eles são bons, entre aspas, eles manipulam os factos. Faz parte do jogo. Se a pessoa o que é que fazer? Talvez mudar de profissão, se a pessoa não se identifica com isso, mas é um jogo. Propagating that, and of course the local health authority is saying no, nothing doing, it's not right. So então, you stop being a doctor, you're trying to então há um médico, por exemplo, que diz que um médico é bom, mas depois as autoridades de saúde dizem que não. Mas então não existe nesta idade nenhuma organização que seja 100% honesta. Eu trabalhei como químico na área da cosmética. Nós fazíamos perfumes para senhoras. Eu falei com Dadi Prakash Mani sobre isso, e ela disse: não há nenhum trabalho que vai encontrar que esteja livre de vícios ou de coisas erradas. Enfim, porque os perfumes têm sempre um ou outro efeito secundário, mas não há nada nesta idade que não tenha um ou outro. Agora, claro, há coisas mais extremas. Se alguém trabalha na produção de bombas, aí obviamente que talvez seja bom pensar em mudar de profissão. Então, alguém tem um negócio, e ele comercializa licor. E ele, o que é que acha?
Talvez não, no sentido que o álcool causa tantos problemas em algum ponto na sua vida. Tudo o que nós fazemos tem um retorno kármico. Se você é diretamente responsável por algo que está a causar dano a pessoas e mesmo a casais, então se está ligado a isso, então também haverá um retorno disso. Então é algo que deveria pensar. You're sitting on the branch, I'm going to get rid of certain things, but in this case, you're sitting on the wrong side of the saw. So you're cutting the branch. É como se alguém estivesse a cortar uma árvore, mas estivesse na zona para onde a árvore vai cair. Então, agora um médico diz uma questão, quando nós estamos com os pacientes e temos que os aconselhar sobre uma doença séria que eles têm. Não podemos dizer tudo. Isso significa que eu estou a ser desonesto? Não. Se temos um sistema de ética, de ontologia, com esse código de ética, é necessário preparar as pessoas. Isso não é ser desonesto. Você está a seguir o seu código de ética. Okay, you mentioned a few words. One is sincerity and second is integrity. Você falou sobre sinceridade e integridade. The thing which you said was that if we are not able to have this thought, word and action in sync, then that is impurity. So Então, honesty is very closely related to purity. Então, a honestidade está ligada à pureza. Portanto, isso é um trabalho. Primeiro, eu preciso da clareza sobre quem sou, estabelecer uma relação próxima com Deus. E então perceber qual é a melhor coisa para fazer com a minha vida agora. Se a minha vida é só trabalhar, comer, dormir, então isso é algo muito limitado, mas se eu quiser experimentar algo mais amplo, uma felicidade mais ampla, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver essa felicidade. Depende do que nós queiramos na vida. Então é preciso entender melhor as minhas qualidades, o relacionamento com Deus e o que eu quero na vida. E então as coisas começam a alinhar. Pouco a pouco. Agora uma questão. Shri Krishna no Mahabharata, Shri Krishna diz que é possível mentir se for para proteger alguém. Vou dar-lhe um exemplo. Vamos imaginar que há uma inundação.
e uma empresa tem que enviar medicamentos para que essa parte do país, e ninguém mais tem esses medicamentos. Para levar os medicamentos a essas pessoas, então há pessoas no meio que querem algum dinheiro para deixar passar. E a companhia vai dizer, não, nós não vamos pagar esse dinheiro extra. Então terá que se pesar o que é mais importante, levar os medicamentos às pessoas que precisam ou pagar esse dinheiro. Então, o importante é ir sempre para o objetivo mais elevado. A vida é o bem supremo, portanto, se for importante salvar alguém, então poderá, neste exemplo, pagar a tal o tal dinheiro que em geral não se pagaria. You covered it about appreciation and praising other people. The question very closely relates to that if my friend is not se um amigo meu se não se veste propriamente e eu digo, você está muito bem, está. A verdade, aquilo que eu sinto é que a pessoa não está bem vestida, mas eu vou dizer que ela está bem. Ou se devo ficar calado e não dizer nada. É melhor não dizer nada. Se há uma abertura entre vocês, de diálogo, então você diz uma coisa boa primeiro e a seguir poderá dizer o que acha que não está bem. Mencionou sobre Dadi Prakash Mani. Ela foi administradora de Brahma Kumaris durante muito tempo e outra administradora foi Dadi Janki, que dizia que alguém que é verdadeira e honesta dança sempre, permanece dançando. Eu não acho que ela tinha essa consciência de ser. Pensava nisso, mas era algo natural nela. A honestidade é um instrumento da verdade. Ela era verdadeira internamente. E então, eu lembro-me de um exemplo quando ela esteve no Brasil e um entrevistador perguntou-lhe: o que é que você faria se você fosse assaltada na rua? Ela olhou para o entrevistador com tal poder e ela disse: isso nunca me aconteceria. Então ela não operava nesse plano das coisas más. Então ela tinha essa fé que isso nunca lhe ia acontecer, que ela tinha essa proteção interior, tinha esse sentimento de proteção de Deus, não era um pensamento consciente. Então ela não faria
esforço para ser honesta, ela partia dessa base de verdade e então todas as qualidades estavam presentes. Quando nós temos conscientes de que temos uma virtude, significa que ainda não chegamos lá. Quando sentimos que fomos corajosos, é porque ainda não chegamos lá. Quando nós somos corajosos e nem sentimos que foi um ato de coragem, aí sim nós chegamos. Eu ouvi muitas vezes que alguém que chegava junto a Dadi, as pessoas viam-se a si próprias, porque a Dadi funcionava como um espelho. Então, Dadi perguntava o que quer falar e a pessoa já não tinha esquecido. Então, esse é o poder da verdade. Então, o tempo está a avançar. Vamos ver a última questão. Então, referiu que existe desonestidade na consciência do corpo. Então, como ser honesto na consciência do corpo? Então, se a premissa está errada, se nós começarmos a ver tudo como enquanto almas, eu sou a alma, não o corpo, a minha referência muda. Eu verei as coisas numa perspectiva mais lata. A minha terceira visão abre e eu sou capaz de ver mais coisas. Eu sou o ator, não sou o papel. Eu não sou, também muito importante, eu não sou a minha história. Eu nasci neste lugar, eu cresci nesta família, eu fui para esta escola, fui à universidade, tive este emprego. E nós mantemos essa história e identificamos com ela. Ao praticar a consciência da alma, a minha premissa muda. Então, antes nós éramos desonestos naturalmente, porque nós tínhamos a premissa errada. Então, obrigado por nos ter apresentado esta ideia de que temos que nos passar da consciência do papel para a consciência da alma. Temos agora aqui o Dr. Ashok Mehta, que nos vai dizer umas palavras finais. Estou aqui a ver o irmão Ken, eu estou no outro lado do mundo, estive uma vez no Brasil, em São Paulo, e nessa altura não o encontrei porque estava a viajar. Gostei muito de o escutar. Eu gostei da ideia de como dizer a verdade a alguém. Nós aqui gostamos muito da sua palestra. Deu-nos insights sobre a honestidade. Por vezes nós somos desonestos, mas acreditamos que somos honestos.
A verdade é o propósito maior para ser honesto. A verdade deve estar sempre acima. Muito obrigado. Obrigado, irmão Ashok. Que bom vê-lo. Bom, obrigado a todos. E agora temos a irmã Anush. So up to this very practical insight on honesty by Brother Ken. Agora teremos o nosso workshop. Reflective exercises on honesty and again exercícios sobre honestidade pela Sister Gayatri. No próximo sábado, 9 de outubro, o horário do Reino Unido é às 3 horas, de Reino Unido e Portugal. No episódio 24 será sobre poder, será às 11h30 da manhã no Brasil e será às 3h30 de Portugal, o mesmo horário de hoje. The spiritual power that we all hold within with Brother Eric. Com o irmão Eric. I want to bring your attention to two special events happening this month. The very first one is on the Sera. Teremos uma conferência sobre Dashera com a irmã Asha sobre o significado espiritual deste festival. Marque no vosso calendário. Sunday, 17th October, 9 a.m. India time. Às 9h30, não, desculpem, às 9 da manhã na Índia, no dia 17 de outubro. Very special program that's happening is our first anniversary of Values for Life series. E depois teremos o primeiro aniversário dos episódios. Então teremos a Sister Mohini, a Sister Jayanti, o irmão Ken e o irmão Eric. Então dia 20 de outubro, no mesmo horário de hoje. Mohini Didi from New York, Jayanti from UK. Brother Ken will have again with us on that day from Brazil and Brother Eric from Montreal. However, this is happening on 20th of October. That's a Wednesday. It is a weekday. Será numa quarta-feira. 8 p.m. India. That is 7:30 a.m. West Coast, US, Canada. 10:30 a.m. East Coast, US and Canada. We'll intimate you with the invitation later, but just wanted to bring to your attention so that you can mark your calendar and join us then. And about all the information about these programs, you can find on our website. Toda a informação sobre estes programas vocês poderão ver nestes websites. You can find on the video section and YouTube channel. So check us out there. Thank you. So thank you, Sister Anu. Now we go on with the meditation. Agora avançamos para a meditação com o irmão Ken. Por quanto tempo? 5 a 7 minutos. Então, novamente, sentem-se confortavelmente nos vossos assentos e lembrem-se. Lembrem-se. I am the soul. Eu sou a alma. Eu tenho um corpo, através do qual eu me expresso e experimento este mundo físico.
Eu vim até este mundo e um dia partirei. Just my temporary residence. É a minha residência temporária. So I can detach from it. Eu posso desapegar-me dela. I'm the sole actor. Eu, a alma, sou o ator. And through the body I play many roles. E através do corpo eu desempenho Many of those roles. muitos papéis, mas não sou nenhum desses papéis. In fact, my primary role is to help God in his task, De facto, o meu papel world transformation. principal é o de ajudar Deus na transformação do And I mundo. have secondary roles as family, Eu tenho papéis but this is secundários to serve. To serve as God's instrument. e tenho a consciência de que para ajudar Deus eu preciso ligar-me. Again, in my mind's eye, I see that one that we lovingly call Shiv Baba. Então, aquele a quem nós de forma amorosa chamamos Shiv Baba, The one supreme, o Supremo, just radiating qualities. aquele que irradia qualidades. So I soak up those qualities. E eu recebo essas qualidades, o seu amor, paz, verdade. And I become a tiny lighthouse Eu torno um pequeno farol in the center of the forehead. no centro da testa. So I'm just absorbing those qualities and radiating them out into the world. E eu absorvo Taking essas qualidades one from the other. e irradio essas qualidades para o mundo. Just keep that connection, no interruptions. Eu mantenho essa ligação, Just absorbing God's qualities and radiating them out into the world. e recebo as qualidades de Deus e irradio essas qualidades para o mundo. The good thing is that I can come back to this connection anytime, any place. Eu posso voltar a esta ligação em qualquer momento, em qualquer lugar. Eu torno-me um doador Happiness and truth. de paz, de amor, de verdade. Not a searcher. Não alguém que busca. So little by little we come back. Então, gentilmente, eu retorno, vou abrindo os meus olhos
torno familiarizado com of your life. o ambiente à minha volta. Om Shanti. Om Thank you Shanti. once again, Brother Ken. Thanks a lot. Obrigado, irmão Ken. Okay. Bye bye, everyone. Take care. Thank